Oi, pessoal. Veja bem, vamos comigo aqui. Vamos resolver as questões da UPE de 2014, tá certo? Tá prontinho, tranquilo? Vê, pessoal, é importante, tá? Revisar o assunto é fundamental. Refazer questão nem se fala. Então vamos embora. Veja, a questão 1 ele diz assim: a pulverização do cloreto de sódio sobre um cubo de gelo auxilia a passagem da água do estado sólido para o líquido. E ele fala mais. Para verificar essa mudança, foram realizados cinco experimentos, que ele numerou de 1 a 5, né? Conforme indicado na figura a seguir. Em cada análise, foram determinados os tempos necessários para que a fusão se completasse. Considerando-se que a temperatura do gelo e sua vizinhança seja igual a -1 grau Celsius, quais experimentos, né, devem ser comparados a fim de investigar se a quantidade de cloreto de sódio utilizada na atividade experimental altera o tempo necessário para a completa fusão do cubo de gelo. Pessoal, é bem tranquilo. A gente vai imaginar que quando você adiciona soluto, toda vez que você adicionar soluto a uma solução, o que é que você faz? Imediatamente, a adição de soluto, ela provoca, pessoal, uma dificuldade maior nos processos que a gente tem. Como assim? Então, toda vez que você adicionar soluto a uma solução, imediatamente você vai fazer com que aumente o ponto de ebulição. Isso mesmo. Você tem a adição de soluto fazendo a propriedade coligativa, desde que o soluto seja o quê, pessoal? Não volátil, né? Ele não pode ter uma capacidade de evaporar muito alta. Então, a adição do soluto, ele faz isso. Ele aumenta o ponto de ebulição, dificulta ferver, diminui a pressão de vapor, isso mesmo, dificulta evaporar, e diminui o ponto de fusão, então dificulta congelar. Então, a adição de um soluto não volátil torna mais difícil evaporar, ferver e congelar. É isso que é uma coligativa. E aqui ele diz, olha, pessoal, 1 grama de NaCl, 2 gramas de NaCl, 3 gramas, 4 e 2 de novo. A minha pergunta para você é: quanto maior a quantidade de soluto, maior o efeito coligativo. Ou seja, mais difícil ferver, mais difícil congelar e mais difícil evaporar. Só que, pessoal, tem um detalhe aqui que é muito forte. Olha aqui, ó, o gelo. Aí você vem para cá, olha, já tem, olha, outra quantidade do solvente aqui, da solução, né? Desculpa, do solvente. Outra quantidade do solvente que é igual. O terceiro, veja, já é uma quantidade menor do que todo mundo. E o quarto já é maior. Então, qual era a lógica da UPE? Para que eu possa comparar o efeito do soluto, eu tenho que ter a mesma quantidade de solvente para que tenha-se uma concentração diferente. Por exemplo, 2 e 4, olha aqui um gelinho, é o mesmo gelo. Então, eu vou saber se colocando 2 gramas ou se colocando 4, o efeito vai ser diferente, porque eu só posso comparar coisas iguais. Então, aqui é verdadeiro quando eu vou comparar 2 e 4, e aí eu vou perceber que em 4 eu tenho mais soluto, logo vai ser mais difícil ferver, maior ponto de ebulição. Mais difícil congelar, menor ponto de congelamento. E mais difícil evaporar, menor pressão de vapor. Então, para isso é que eu tenho que ter a mesma o quê? O mesmo gelo, a mesma quantidade ali do
solvente para fazer análise, porque eu quero comparar. Olha, ele diz aqui, ó, comparados a fim de investigar se a quantidade de cloreto de sódio, que é o soluto, utilizada na atividade experimental altera o tempo. Porque lembre-se, propriedade coligativa não depende da natureza, depende apenas da quantidade do soluto que você adicionou. Mas quando eu quero comparar se uma mão de sal ou se duas mãos de sal têm efeitos diferentes, eu não posso colocar uma mão de sal em um copo e duas mãos de sal numa piscina, porque aí o efeito vai ser totalmente incomparável. Então, os gelos têm que ser o quê? Iguais aí no caso. Então, a resposta da questão, os dois que são iguais, 2 e 4, e a resposta da questão, letra D, da questão de número 11. Bem interessante. Boa questão, não foi? Então, pessoal, beijão, até a próxima.